bem? Bem-vindo a um mundo estranho e bizarro, psicodélico. Enfim, uma realidade que não existe. Sim, eu tô falando do jogo, né? O LSD Dream Emulator. Não é a droga, não é aquela droguinha, tá? Esse jogo foi tão enigmático que, na época, ninguém entendeu bolufas de nada. E por um tempo até eu também não entendi, porque não tinha nada na internet pra pesquisar, né? Isso gerou tantas lendas urbanas, muita gente ficou perdida tentando decifrar o sentido do jogo. Qual era o sentido? Algumas pessoas criaram teorias sobre as imagens que aparecem do jogo, coisas relacionadas a crimes. Esse jogo foi lançado exclusivamente no Japão em 1998. O LSD foi criado por Osamu Sato, que além de desenvolver o jogo, ele também é fotógrafo e compositor. Se você gosta de coisas estranhas e absurdamente excêntricas, sei lá, esquisita, você tá no lugar certo. E eu sou a Moisane e bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos falar sobre o gaming? No jogo você simplesmente entra em cenários. A única função do jogo para você, jogador, é andar. Você vai ficar andando, vai ter coisas tão aleatórias, imagens, que às vezes pode causar um susto, sabe? Um estranhamento genuíno. Tá entendendo? O jogo é em primeira pessoa e não tem nenhum objetivo claro para você. Você só tem que explorar os cenários. Os que mais aparecem, né? O que mais repetem são o Japão feudal. As áreas urbanas, que você vai encontrar ruas, postes, um lago ali perto da cidade, floresta, talvez um arco-íris. Tem gente que fala que vê leão, né, uns animais soltos nessa parte da floresta. E o cenário principal, que é o hotel, né, que tem ali aqueles quartos estranhos, que é bem quando você começa. Alguns cenários são tão surreais que nem dá pra mim te descrever, só mostrando as imagens mesmo pra você entender. Quando você encosta numa parede ou em um objeto, você pode ser teletransportado para o outro dia ou para outro sonho. O jogo se passa ao longo de 365 dias. Você literalmente tem que jogar 365 dias. Um ano dentro do jogo. Só que calma lá, calma. Relaxa, você não vai ficar um ano jogando literalmente, tá? Um dia dura no máximo uns 10 minutos. Isso se você não encostar em nada ou se o sonho não acabar. E também tem um medidor de sonhos e um mapa, né, que indica se o seu sonho foi bom ou ruim. Coisas aleatórias vai acontecer dependendo da onde você encostar, na onde você andar, onde você pisar. Tá entendendo? Tipo, você vai ter uma experiência e se outra pessoa jogar, ela vai ter uma experiência totalmente diferente. Vai ser um negócio único para você. Gray Man. O Gray Man é uma figura misteriosa, né, que veste um sobretudo. As roupas dele são cinzas e tem um chapéu preto. Ele meio que desliza pelos cenários e parece que ele te persegue dentro do jogo. E se caso ele encostar em você, você perde todos os seus flashbacks. Ou recordações dos sonhos que você já teve, né? Ele pode deixar, né, o jogo mais bizarro, mais distorcido, mais psicodélico, vai meio que virar um pesadelo pra você, tá entendendo? O jogo virou uma obra cult, porque até mesmo hoje, né, ele confunde as pessoas sobre o que realmente se trata. Pra quem não tem vontade de pesquisar sobre, fica meio confuso, sabe? Se você pegar à primeira vista, você não entende bolunfas de bolunfas. Na minha cabeça, parecia que o criador só queria um jogo pra ficar bem, ó. O jogo começou a ganhar mais visibilidade depois, ali em 2010. Eu descobri ele em 2015 por conta de um amigo e eu conversava bastante no Facebook quando eu era adolescente, porque era o que eu fazia depois que eu comecei a ter internet em casa. Aí um amigo meu me falou sobre esse jogo e falou, quando eu chegar em casa eu vou mandar esse link pra você. Aí ele mandou o link de um cara que explica sobre esse jogo, né? E fala como que foi a experiência dele. E mesmo procurando sobre o jogo, eu não encontrava muita coisa assim, sabe? No máximo algumas imagens soltas e coisa bem aleatória. O meu computador da época não rodava. O computador que eu tinha na época era um positivo.
e não rodava esse tipo de jogo. Não rodava. Eu não sabia fazer emulador ou, sei lá, colocar um emulador no computador. Então, enfim, eu nem criei expectativas pra jogar muito. Eu vou começar com a lenda que meu amigo mandou pra mim, que eu acho que é mais legal. As histórias a seguir contêm temas sensíveis. Há alguns anos atrás, enquanto eu procurava por jogos paranormais ou assustadores, eu esbarrei com um de origem japonesa, totalmente obscuro e feito para PlayStation, chamado LSD Dream Emulator. Apesar de ter sido lançado em um número limitado de cópias, vários sites disponibilizaram para download. Obviamente, eu baixei, converti e comecei a jogar. Infelizmente, o ISO estava corrompido ou tinha sido ripado errado, pois eu não conseguia nada além da tela e o título, e quando conseguia algo mais, eu vi uma mistura bagunçada de cores e um som estranho, como uma estática de rádio. Eu tentei baixar a ISO várias vezes, tentando de sites diferentes, mas toda vez acontecia a mesma coisa, cores estranhas e barulho confuso de estática. Tentei colocar várias perguntas em sites de jogos, mas raramente alguém já havia ouvido falar do jogo, e quase ninguém tinha jogado. Descobri então que o jogo tinha um grupo de seguidores aqui e no Japão, e depois de muito procurar, achei um grupo de fãs no Yahoo dedicado ao jogo. Eu postei uma pergunta querendo saber se alguém tinha dado um jeito de fazer o jogo funcionar em emuladores. Então, alguns dias depois, eu recebi uma resposta. Olá, eu fui membro de um dos grupos que lançou o LSD ripado. Nós conseguimos ripar com sucesso, mas nunca conseguimos fazer com que ele funcionasse em emuladores, apenas no hardware original. A partir desse ponto, eu tinha praticamente desistido. Eu não tinha um console da PlayStation e minha fixação por algo era curta e eu já tinha começado a me concentrar em outras coisas. Então, no começo desse ano, o LSD foi lançado no network japonesa da PlayStation. Eu então lembrei o quanto eu tinha tentado jogar, até mesmo procurado no eBay algumas vezes, na vaga esperança de achar uma cópia barata. Então, fiz uma conta, um cartão JPN PSN e comprei o jogo. Depois de baixar e instalar, eu comecei a jogá-lo. O logo do PlayStation apareceu normalmente, mas com CSC junto, sendo que era um jogo japonês. O vídeo da intro começou a rodar depois disso. Várias palavras diferentes e coloridas pularam na tela, formando um link de Sapient Dream, ligando o sonho sapiente, traduzindo, para vocês. Várias vezes, aparentemente, isso era o que significava LSD. Eu apertei o botão de círculo e o jogo foi para a tela de título. Start, salvar, carregar e opções. E eu apertei Start. Uma coisa que eu tinha aprendido com aquele grupo do Yahoo é que o primeiro dia começava em uma casa japonesa com 3 andares. O conteúdo da casa era aleatório. O jogo inteiro era jogado em visão de primeira pessoa. Eu andei pelo corredor onde comecei e fui até uma estante de livros quando a tela começou a ficar branca. A coisa estranha sobre o jogo é que você pode interagir com qualquer coisa. Agora as coisas tinham ficado mais estranhas. Eu estava em uma cidade escura, em cima de um pier de metal. Um barco apareceu entre a neblina na água. Os postes de luz iluminaram as ruas e eu andei pela estrada e me deparei com várias ruas. Grafite cobria algumas paredes e estranhos multicoloridos olhando para mim. Então eu ouvi um barulho e a tela piscou rapidamente. Eu virei para trás, atrás de mim, e havia um homem. Ele estava usando um chapéu cinza e um casaco longo. Ele veio andando lentamente até mim, quase como se deslizasse no chão. Eu tentei andar para trás para desviar. Meu controle não estava respondendo. E ele estava chegando cada vez mais perto. Por um milésimo de segundo, 2 pontos vermelhos apareceram por baixo do seu chapéu.
Então a tela piscou de novo. Dessa vez, eu estava de volta na casa. Elas não eram mais as mesmas. Texturas das paredes tinham sido trocadas por imagens de violência real. As mulheres sendo crianças, canibalismo e enfim. Enquanto eu me movia para dentro da casa, as imagens começavam a ficar pior. E a música ficou distorcida e diminuindo lentamente. O corredor era mais longo do que antes e estava escurecendo. Eu sabia que estava no fim do corredor. Era ele. Eu segui em frente, o ácido estomacal na minha garganta lutando contra a ânsia de vômito. Perto do fim, pessoas sendo forçadas a comer pedaços de um cadáver infantil, vomitando enquanto comiam. Gente, finalmente eu cheguei no final do corredor. A tela escureceu e uma linha de texto apareceu. Eu escrevi o link rapidamente e alguns segundos depois a tela clareou até retornar a aparecer o título. Nesse momento o status marcava dia 0. Eu tentei escolher o start de novo, mas o jogo não me deixava continuar. Eu reiniciei meu PS3 e o status voltou para o dia 01. Antes de jogar novamente, eu tentei o link. Ainda funcionava. E a página apareceu escrita toda em japonês. Mais abaixo da página, havia uma imagem do Homem Cinza, como ele havia aparecido. Eu não sei ler japonês, mas um dos meus amigos sabia. Ele viveu no Japão por alguns anos, então ele podia ler e falar a língua fluentemente. Eu copiei os escritos e chamei ele para minha casa. Depois que ele apareceu, eu passei a hora seguinte explicando para ele o que tinha acontecido. Obviamente, ele não acreditou em mim. Quem iria? Mas ele concordou, em dar uma olhadinha nos escritos da página. Depois de várias tentativas, eu não consegui fazer com que a página aparecesse de novo. Então eu dei para ele a cópia que eu tinha feito e ele olhou por alguns minutos a cópia e então ficou pálido. Ele devolveu para mim e sentou no sofá e ele não falou nada por 5 minutos. Então ele me disse o que significava, né? Se você tá lendo isso, muito bem. Você viu o homem como ele é. O que ele fez comigo enquanto eu dormia, enquanto eu sonhava, o seu pesadelo obscuro. Você também viu aquelas imagens violentas dele. Ele não tem forma. Apenas o homem dos sonhos. Ele causou tudo isso. Estes inocentes e possessivos. Ele nos fez fazer isso. Ele me fez fazer aquele jogo Grey. Assim que o meu amigo terminou, ele se levantou, pegou seu casaco e disse: "Seja lá o que você viu nesse jogo, não me conte nada." E ele saiu. Na semana seguinte, ele voltou para o Japão e eu não consegui jogar mais aquele jogo de novo, porque eu estava muito apavorado. Algumas semanas depois do meu amigo ir para o Japão, eu recebi uma ligação falando que ele tinha matado um homem e depois se desvivido. O homem que ele tinha matado era Osamu Sado, que era o designer principal do LSD. Pesado. Encontrei outra lenda também, que é bem legal. O nome do menino era Mike, tá? Ele tinha 17 anos e ele tinha um canal no YouTube. E aí ele viu esse jogo e achou uma oportunidade, né, de gravar vídeos. Existem vários canais no YouTube com vídeos de gameplay. Um destes canais, criado por um jovem de 17 anos chamado Mike, apresentava gravações de games não muito conhecidas pelo público. Para Mike, quanto mais velho e desconhecido era o game, maior era a sua vontade de mostrar às pessoas. Durante uma aula de química na escola em que ele estudava, Mike perguntou a um colega se ele conhecia esse jogo, né? O amigo com quem ele conversava sobre disse que nunca tinha ouvido falar. Para Mike, esta foi a confirmação que valeria a pena fazer um vídeo sobre o game no canal dele. Para ele, isso seria tipo uma pérola, né? Na mesma noite, Mike começou a publicar vários vídeos no YouTube. Vídeos que seu amigo acompanhava. Mike estava fascinado pelo jogo e toda a estranheza que tem dentro dele.
O rapaz encontrou vários mistérios, né, e NPCs estranhos que ele rapidamente descobriu se tratar do sinistro Green Man. Durante esses encontros com esse misterioso personagem, o que causava um flash branco na tela e apagava as memórias do game. Mike se assustava muito nesses momentos, dava risada de nervoso para continuar jogando. Ele progrediu no game até o dia 12, sempre lançando vídeos no seu canal. Isso aconteceu ao longo de uma semana. Mike estava totalmente ligado no game até que um dia, ao invés de lançar um novo vídeo de LSD, publicou uma nota para os seus espectadores. Você sabe quando é a hora de parar de jogar? Quando o Grey Man aparece em seus sonhos. No dia seguinte, Mike contou ao seu amigo que parou de jogar o LSD, pois queria testar outros tipos de jogos e pediu alguma indicação. Sem nenhuma sugestão específica, fazer uma pausa em seus vídeos, pois as provas estavam próximas e ambos, precisavam estudar. Eles então combinaram de estudar junto na casa do Mike durante a noite. Como combinado, o amigo apareceu na casa de Mike naquela noite e as luzes estavam acesas, mas não houve resposta quando ele bateu a porta. Após um tempo, ele bateu novamente e a porta abriu no mesmo instante. E lá estava Mike, com os cabelos molhados e uma expressão muito abalada no rosto. Ele não dizia nenhuma palavra. Ambos subiram para o quarto do Mike e, chegando lá, o colega notou que havia muitos papéis espalhados. Após algum tempo, vencido pela curiosidade, o amigo perguntou o que havia acontecido e, como resposta, ele só obteve algumas palavras indecifráveis e quase inaudíveis. O rapaz assistiu até Mike finalmente resolver explicar o que estava acontecendo. Mike contou que pouco antes do amigo chegar, ele havia adormecido em sua banheira e teve um sonho. Em seu sonho, ele estava submerso na água da banheira, se afogando. Porém, era impossível se mexer. Ele estava totalmente paralisado, sem nem mesmo conseguir colocar sua cabeça para fora da água. E no sonho, havia alguém, uma silhueta que parava sobre a água observando. Era o Grey Man. Ele observava enquanto Mike enfrentava o desespero de estar prestes a morrer e não poder fazer nada para se salvar. Seu amigo ouviu o relato do sonho e achou tudo muito estranho. Ele sabia que sonhos ruins poderiam abalar uma pessoa por um tempo, mas o Mike estava literalmente em choque. Ele tentou acalmar o rapaz e confortá-lo, mas esse gesto teve um efeito contrário. Ele fez o Mike perder o controle. Ele agarrou seu amigo pelos ombros e começou a gritar com ele. Mike gritava o detalhe mais assustador do seu sonho. Isso aqui durou semanas! 10 minutos que eu dormi. E eu tava me afogando debaixo da água naquele sonho por semanas e eu não queria morrer. Nos dias que se seguiam, o estado mental de Mike começou a se deteriorar e em uma decadência abismal. No dia seguinte, o terrível sonho, Mike não falou com ninguém em sua escola. Dia após dia, ele se afundava em desespero e ele não dormia mais, até mesmo sua escrita foi afetada, piorando até que o Mike não conseguisse escrever mais nenhuma letra. Durante suas aulas, ele passava o tempo todo com sua cabeça abaixada. Alguns instantes depois acordava debatendo-se violentamente e golpeando sua carteira com toda a força. E isso se repetia todas as vezes em que caía no sono durante as aulas. Depois de algumas dessas ocorrências, ele foi retirado da escola para ter aulas particulares e evitar novos acessos de raiva. Porém, ele recusava-se a dormir, com medo de encontrar o Grey Man, o cara cinza. Isso drenou todas as suas forças a ponto dele não conseguir mais sequer sentir raiva. Ele acabou voltando a frequentar a escola, mas ele já não era mais a mesma pessoa de antes. Era uma sombra do jovem que ele já foi. O seu amigo acabou se distanciando após isso e perdendo contato com ele. Durante essa época, uma certa pichação começou a aparecer em vários lugares da cidade, que variavam entre tamanho e cor e até mesma forma eram compostas por símbolos aparentemente japoneses. Rua da Violência. Ele estava tatuando isso nas paredes, em japonês. O amigo de Mike não havia dado importância para essas pichações, apesar de achá-las bastante estranhas, até o dia que ele descobriu quem
as fazia. Em uma noite, enquanto voltava para casa, após uma festa, viu o brilho da tinta de uma dessas pichações. Ela tinha acabado de ser pintada, e ao se aproximar, ele notou que a pichação não estava sequer completa. Maior ainda foi a sua surpresa quando ele viu que o responsável estava caído diante do muro pichado, tremendo e chorando. Era Mike. O colega aproximou-se e ofereceu um gole de uma bebida que ele trouxe da festa, né? E o Mike tomou um longo gole antes de conseguir se recompor por um breve momento. Ele estava com os olhos fechados e parecia não saber o que estava acontecendo em volta dele. O garoto acabou desabafando. Eu não consigo descansar. Eu durmo e acordo numa outra versão de onde eu estava. É exatamente o mesmo, exceto que ele está lá, me torturando. O seu amigo apontou para a pichação e perguntou a Mike o que significava, mas ele somente abaixou a cabeça e disse: A dor não para quando eu acordo. Seu amigo o ajudou a se levantar e o levou até sua casa. No caminho, ele tirou uma foto de uma das pichações usando seu celular em outro muro. Mike foi deixado em casa e no dia seguinte seu amigo pesquisou na internet esses símbolos. Ele pesquisou individualmente cada símbolo para enfim poder formar a palavra correta. Então ele descobriu que os símbolos na verdade formavam o nome japonês de que é o lugar mais tenebroso do LSD Dream Emulator. É uma área com um visual noturno, cidade grande, e ela é composta de várias ruas, praças, prédios altos, tem marcas de sangue e cenas de crime. Poucos dias após a descoberta, o garoto acordou no meio da noite em sua casa e assustou-se ao ver Mark ali, dentro do seu quarto, com uma expressão vazia e sombria no rosto, bem diferente do que ele já foi um dia. O invasor trazia seu laptop em mãos e assim que o amigo acordou, né, ele entregou o aparelho e pediu para que ele apagasse o LSD, apagasse todos os vídeos que ele tinha gravado do game, né, e finalmente deletasse a conta dele no YouTube. O Mike não queria nem mesmo olhar para algo que o lembrasse do seu tormento e por isso não conseguia ele mesmo fazer essas coisas. Assim que ele entregou o laptop e fez o seu pedido, Mike imediatamente saiu da casa do amigo pela janela do quarto, o lugar por onde ele entrou. Abalado e sem conseguir voltar a dormir, o seu amigo atendeu o pedido apagando todos os vídeos salvos no computador, né, cancelando a conta do Mike no YouTube. Após isso, ele notou que havia um arquivo na área de trabalho chamado um emulador. Um emulador real de PlayStation 1. Ele executou um arquivo e decidiu por si próprio, né, entender por que o game tinha abalado tanto o Mike. Então ele deu play no game e mesmo sabendo do trauma, né, que tinha causado no amigo dele, ele também sabia que outras pessoas tinham jogado esse jogo e não tinha dado nenhum tipo de efeito colateral nelas. Então tinha confiança de que não seria afetado, né? O save game presente do emulador indicava que o Mike tinha jogado 12 dias nos sonhos dele. O mesmo ponto que o Mike tinha parado. E então ele continuou o jogo. O game era tão estranho quanto os vídeos que mostrava, né? Que ele mostrava. Após algum tempo de jogo, ele fez uma pausa e não se sentiu de nenhuma forma estranho, né? Então ele resolveu continuar a jogar, progredindo por mais 6 dias do tempo do game, ainda sem sentir nada de anormal. Mas ele notou uma coisa. Em todo o tempo que ele jogou, o Gray Man, que transformou a vida de seu grande amigo, o Inferno, não apareceu sequer uma vez. Cansado de jogar, ele decidiu encerrar o game e tentar voltar a dormir. Na mesma noite, ele teve um sonho incomum. Ele estava dentro do game, no topo de uma montanha, e o céu era completamente verde escuro. E tudo estava envolto de uma densa névoa. Havia um NPC virado de costas, com um visual bastante precário, com os gráficos do game. Estranhamente, o NPC vestia-se com roupas que pareciam as que o Mike normalmente utilizava, semelhante aos relatos de Mike. O colega também não conseguia se mover no sonho. Foi aí que o intrigante NPC começou a se aproximar, ainda de costas, flutuando. Ao chegar perto,
o suficiente, ele se virou. Com um enorme espanto, o garoto pode ver o rosto sorridente de Mike, literalmente impresso na textura precária da cabeça do boneco. A cena deixou ele bastante assustado e, por fim, ele acordou. No dia seguinte, Mike não aparece na escola nem no. Ninguém mais tinha notícias sobre ele. Seu amigo resolveu iniciar um save próprio, no LSD. E em seu novo jogo, o Greyman surgia constantemente, como era de se esperar. Curiosamente, no arquivo do Mike, o personagem macabro recusava-se a aparecer. Fóruns e outros jogadores afirmavam que era impossível impedir, que o Greyman aparecesse. Ele apareceria uma hora ou outra. Mas como seria possível que o Greyman não estivesse presente no game de uma pessoa em particular, sendo que ela aparecia para todos os demais jogadores? Seria um bug do game? Apesar de não acontecer em outro save do mesmo arquivo do jogo, seria possível que o Greyman possa sair do jogo e invadir o sonho das pessoas? Alguns dias depois do sumiço de Mike, a polícia apareceu na casa do garoto. Eles perguntaram se ele tinha alguma informação sobre o paradeiro do jovem. Ele explicou que não teve contato há um bom tempo com Mike e que não sabia nada sobre ele, e esqueceu-se do assunto logo em seguida, imaginando que, apesar de tudo, ele não devesse se importar. Mas Mike acabou sendo encontrado algumas semanas após o seu desaparecimento. Ele foi encontrado em uma floresta a alguns quilômetros de distância da cidade onde morava. Ele foi encontrado morto de forma extremamente violenta. A perícia concluiu que o Mike havia espancado a si mesmo até a morte, utilizando uma pedra pouco tempo depois do dia em que ele desapareceu. Enfim, ele foi morto dessa forma. Estou sem palavras depois de ler isso, tá? Sem palavras. Além dessas lendas que eu acabei de contar, surgiu rumores, que o jogo foi desenvolvido por uma mulher, que esse jogo foi desenvolvido por uma pessoa que logo depois cometeu suicídio, por um casal. Aí você já entende por quê. Por que as pessoas pensaram que foi desenvolvido por um casal? Porque os casais brigam, e nunca tinha uma decisão do que fazer. Então, por isso que o jogo é confuso. Mas não, gente, não. Mas outra lenda também é que teve gente que achou que o jogo foi uma parada assim feita por IA, uma coisa gerada automaticamente feita por IA mesmo. Todas essas lendas e teorias que eu acabei de contar são falsas, não é de verdade, é tudo mentirinha. Até porque a primeira lenda que eu falei, o cara falou que o amigo dele foi pro Japão e matou o Osamu Sato. Não tem como ele ter feito isso, porque o Osamu Sato tá vivo. Tem até o Instagram dele que tá ativo até hoje. O cara tá vivo aí, gente. Qual é a ideia do jogo, Vamos explicar direitinho. O Osamu Sato, ele rejeitava a ideia dos jogos tradicionais, E ele queria usar o PlayStation como meio de criar arte. LSD Dream Emulator é uma experiência. Entendeu? É literalmente uma obra de arte interativa. Não tem nada demais. É literalmente para você apreciar, observar. O conceito do jogo foi baseado nos sonhos da Hiroko Nishikawa, que ela registrou os sonhos dela por 10 anos. As imagens do jogo são, na verdade, fotografias tiradas por Osamu. E ele andava pela cidade e tirava fotos aleatórias, tipo, das nuvens, e achando bonitinho, querendo tirar foto, entendeu? Foto da flor. Nossa, que florzinha bonitinha, deixa eu tirar foto. Só que ele olhava com um olhar mais profissional, que ele é um artista. O Osamu Sato acreditava que objetivos, não deveria ser uma coisa tão essencial nos videogames, assim como a existência humana. Tipo, ele achava que a gente não deveria ser reduzida a simples metas e objetivos. Entendeu? Sacou? Eu joguei um pouquinho, sei lá, com os gráficos antigos e com a mente derretida de TikTok. Eu acho que muita gente não vai ter paciência de jogar ou experimentar esse jogo nos dias atuais, por conta dos gráficos antigos, Mas sempre vai ter um curioso ou um doido pra tentar experimentar isso. Então eu resolvi falar sobre esse jogo hoje. Muito obrigada por assistir, um beijo na testa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!